Bora então agora com a nossa barra de tarefas. Quando a gente viu ali o desktop, a área de trabalho, uma das partes era a barra de tarefas. Então agora a gente vai ver especificamente sobre ela. A gente já viu então que é possível fixar e desafixar programas nessa barra de tarefas. No Windows 7 eu posso fazer isso aqui com a barra de tarefas, ó. Eu posso clicar sobre ela, arrastar ela para as laterais, tá? No Windows 7. Agora vamos ver no Windows 10 como é que funciona. No Windows 10 eu não consigo aqui. Ou melhor, até consigo. Deixa eu abrir aqui uma máquina virtual do Windows 10 e a gente pode ver como é que vai funcionar aqui no Windows 10. Porque no Windows 11 eu não posso mais mexer. Tá? No Windows 11 eu não consigo mexer aqui, ó, clicar e arrastar a barra tarefas. Estou tentando. Eu não consigo. O Windows 11 não me permite mexer na barra de tarefas. Ela fica sempre na parte inferior, central. Depois a gente vai ver na aula de Windows 11. Mas a gente não consegue mexer, a gente só consegue mexer na barra de tarefas no Windows 7. E agora eu vou confirmar com vocês se no Windows 10 eu também consigo mexer. Deixa abrindo aqui. Depois eu resgato ela e a gente conversa, tá? Posso fixar e desafixar programas aqui na minha barra de tarefas, show, a gente já viu isso, só não consigo fixar aqui pastas e não consigo fixar arquivos também. Se eu clicar com o botão direito sobre a barra de tarefas, me dá a possibilidade de abrir aqui o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, então, ele também pode ser aberto com Ctrl Shift S, que daqui a pouco vai ter um slidezinho específico sobre o gerenciador de tarefas. No Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, para remover um aplicativo fixado da barra de tarefas, basta clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo e selecionar a opção Desafixar da barra de tarefas. Mostrei isso para vocês quando a gente viu ali a parte da barra de tarefas dentro da área de trabalho, tá? Botão direito no programa eu consigo fixar, botão direito num programa que já está fixado aqui, ó, eu consigo desafixar ele, ok? E o que faz o gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas, que vai ser aberto com a combinação de teclas Ctrl Shift ESC, ou então clicando com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas, pedindo para abrir o gerenciador de tarefas. Ele vai abrir para mim todas as tarefas que estão em execução no sistema. E a maior finalidade do gerenciador de tarefas para as provas de concurso é a possibilidade de finalizar uma tarefa que esteja travada ou que não esteja respondendo. Olha aqui, ó, não está respondendo, não está respondendo. Às vezes tu está usando o computador e a tela fica toda esbranquiçada e naquela tela toda esbranquiçada aparece lá em cima na barra de títulos escrito não está respondendo. E aí o que tu faz? DDoF, DDoM, né? Tu desliga a máquina e religa a máquina. Bastava tu abrir o gerenciador de tarefas, escolher a tarefa, finalizar. Escolher a outra tarefa, finalizar. Pum, ele corta a tarefa do sistema, tá? Por esse motivo, a gente diz que o sistema operacional o Windows ele é um sistema preemptivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a preempção, o corte do processo está a cargo do usuário. O usuário pode fechar uma janela e o usuário pode, inclusive, destravar uma tarefa que esteja sendo utilizada, esteja travada. Então, essa é a principal função do gerenciador de tarefas. E ele tem uma segunda função, que é mostrar ali na abinha Desempenho o uso em tempo real de processador e de memória RAM. Ele vai mostrar para mim em tempo real ali, processador e memória RAM. Quando chega no Windows 10, isso vai mudar um pouquinho. Lá no Windows 10, a gente vai ver que a gente tem 5 itens nessa aba desempenho. Mas agora, por enquanto, a gente vai ficar com esses 2 itens, processador e memória RAM. Daqui a pouco a gente incrementa quando a gente chegar lá no gerenciador de tarefas do Windows 10. E o painel de controle? Bem, painel de controle é um recurso do Windows que está presente desde que eu conheço o Windows. Olha que faz um tempinho, tá? Que eu conheço o Windows. É aqui dentro do painel de controle onde ficam todos os recursos de configuração da minha máquina. Então é aqui onde eu configuro as cores, os temas, o brilho, o som, teclado, mouse, região, usuários, idioma, enfim, tudo aquilo que eu pensar em configuração da minha máquina está dentro do painel de controle. E o painel de controle ele persiste até hoje, até a versão do Windows 11.
chegou um determinado momento que a Microsoft trouxe esse cara aqui, ó, que é o ambiente de configurações. E aqui dentro desse ambiente de configurações, eu tenho recursos também de configurações, assim como eu tenho no painel de controle, só que de uma forma mais estilizada, um pouco mais moderna do que o painel de controle. E aí eu tenho os dois. Professor, mas por que tem os dois? Eu imagino que a Microsoft não tem como tirar o painel de controle assim subitamente do sistema operacional. Eu tenho para mim que boa parte da configuração de todo o sistema passa pelo painel de controle. E se subitamente tirar o painel de controle, pode ser que dê treta. Pode ser que alguma coisa pare de funcionar dentro do sistema. E aí, então, eu acho que até é por isso que até hoje o painel de controle existe e existem os dois. E uma outra história é que quando a Microsoft lá no Windows 8 tirou o menu iniciar, não avisou para ninguém. Simplesmente tirou o menu iniciar, depois teve que voltar com o menu iniciar, mas daí a galera já achou que o sistema operacional ficou uma porcaria, tiveram que jogar o Windows 10 no mercado muito rápido, porque senão estava perdendo espaço no mercado, porque o Windows 8 já não absorvia mais ninguém. Né? Tiraram o menu iniciar sem avisar. Agora a Microsoft aprendeu, então não, agora a gente vai primeiro a gente vai aqui deixar o usuário com os dois recursos e depois a gente tira um ou outro aí para ver o que vai acontecer em relação à resposta dos usuários. O painel de controle tem 8 categorias, tá? O nomezinho das categorias é legal a gente ficar ciente aí do nome das categorias, porque o nome dos recursos são para mais 50. Então, onde é que eu posso mexer em alguma coisa sobre o teclado do meu computador? Aí eu tenho ali o teclado, eu tenho em teclado, o teclado eu vou ter em região e idioma, porque eu tenho que colocar aquele ABNT. O teclado ele pode estar em gerenciador de dispositivos, tá? Então, por exemplo, só para ter uma noção, o teclado pode ser configurado em 3 partes do painel de controle. Então, cada categoria daquela ali tem uma função dentro do sistema e aqui a gente tem os itens que estão dentro das categorias. Humanamente possível a gente estudar todos esses itens aqui. A gente precisa pelo menos saber o que é o painel de controle, para que ele serve e os principais recursos que estão dentro do painel de controle. Então, dentro do painel de controle, eu consigo também criar as contas de usuário. Lembra que eu tinha lá o Fábio, o João e a Maria? Quando eu crio esse usuário, criei o usuário Fábio. Esse é o primeiro usuário do sistema. Acabei de instalar o sistema operacional e eu preciso criar o primeiro usuário. Ele vai me pedir o nome. Eu dei Fábio. Eu nem tenho como escolher qual é o tipo. Automaticamente, esse primeiro usuário vai ser do tipo administrador. Por quê? Porque o usuário do tipo administrador, ele tem totais permissões dentro do sistema. Ele vai poder fazer tudo. E o primeiro usuário que é criado, ele precisa ter totais permissões dentro do sistema para ele criar outro usuário, para ele instalar software, para ele instalar hardware. Então, pelo menos um usuário do tipo administrador, que é aquilo que pode fazer tudo no sistema, tem todas as permissões, é criado no momento que eu instalo aquele sistema operacional. Aí o usuário Fábio vai criar o usuário João. Ele pode dizer se esse usuário João é padrão administrador. Eu vou dizer que esse cara aqui é do tipo padrão. E a Maria, quando eu criar, eu vou dizer que ela é do tipo administradora. Pode ter mais de um administrador? Pode. Eles têm as mesmas permissões? As mesmas permissões. Mas qual é a diferença do usuário padrão para o usuário administrador? É que o usuário padrão, ele não pode fazer algumas coisas no sistema. Mas quais são essas coisas que ele não pode fazer no sistema? Ele não pode fazer nada que vá gerar reflexo negativo para outro usuário ou para o sistema. Por exemplo, desinstalar um software. Ele não pode, porque quando eu desinstalo um software, eu desinstalo para todos. Instalar um software também não pode. Por quê? Da onde que esse cara tirou esse software? Eu não sei. Então, o usuário do tipo administrador, eu já conheço um pouco mais, já sei que ele tem capacidade técnica para poder ser um administrador. O João ali, eu não sei se ele tem capacidade técnica. Então, vai que ele vai instalar um software que veio craqueado, porque ele achou no YouTube e não quer pagar aquela licença, instala na minha máquina e acaba que eu sofro um processo porque um usuário do tipo padrão instalou alguma coisa que não deveria. Então, o usuário do tipo padrão não pode instalar software, não pode desinstalar software, não pode desinstalar hardware. Tem algumas coisas que o usuário tipo padrão não pode fazer.
Posso ter quantos usuários administrador e quantos padrão eu quiser, pode ser com senha ou sem senha, não importa. E tem um usuário que não é um tipo, é o usuário, que é o usuário convidado. Ele vem desabilitado lá no painel de controle, eu tenho que ir no painel de controle habilitar esse usuário convidado, e ele tem as permissões mais restritas de todas, e ele não vai ter senha, em hipótese alguma, e só existe um. Ele serve para o sentido de, fulano de tal veio para tua casa para passar 2 dias e esqueceu o notebook e precisa trabalhar. Tu não vai criar um usuário para ele, porque se tu criar um usuário para ele, vai criar toda aquela parafernália de bibliotecas, configurações e por aí vai. Então vai lá e ativa o usuário convidado. Se é só para navegar na internet, está tudo bem. Então esse é um usuário, não é uma tipificação de um usuário que eu dou para alguém. No Windows 10 e no Windows 11 surge a possibilidade de eu fazer controle parental. Então, eu como administrador, adicionar pessoas a um grupo família e criar controles para esse grupo família. O que esse usuário do grupo família pode fazer dentro do sistema e o que não pode, o que pode acessar, o que não pode acessar. Então, a gente tem isso daí no Windows 10 e no Windows 11 também. O Windows 10 e o Windows 11, além de eu poder criar um usuário local, que é aquele usuário João, Maria, que vão usar só aquela máquina, eu posso fazer com que esse usuário possa ser criado com a conta dele da Microsoft. Então eu chamo o João. João, tu tens conta Microsoft? Tenho. Tu usa o Windows 10 em outros lugares? Uso. Então vamos criar tua conta com a conta Microsoft? Claro. Aí eu vou lá e crio com o e-mail do João. Quando o João acessa o Windows 10 na minha máquina, ele pode ter recursos que ele tem na outra máquina também que são sincronizáveis entre as máquinas. Por exemplo, o OneDrive, que é o sistema de armazenamento em nuvem que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar sobre o Windows 10. Mas eu posso criar esse usuário a partir de uma conta da Microsoft ou de uma conta local, que é aquela conta que ele vai usar somente naquela máquina. Quando é conta local, eu posso dizer se é administrador ou padrão para aquele usuário naquela máquina. Quando é usuário do tipo conta de Microsoft, eu também posso dizer se é administrador ou usuário, mas ele vai poder resgatar informações de outras máquinas que estão sincronizadas com as preferências daquele usuário da Microsoft. E aí temos o Firewall do Windows. Deixa eu só ver aqui até onde a gente vai. Até aqui, né? Eu acho. Fechou. O Firewall do Windows. Agora a gente vai entrar em recursos de segurança da Microsoft, tá? Eu queria ver até onde a gente ia, porque eu queria terminar com vocês pelo Windows 10 e na próxima aula começar o Windows 10, especificamente as novidades do Windows 10. O Firewall do Windows, ele é um filtro de rede que vai operar lá na tua placa de rede e ele vai dizer o seguinte: quais são as informações que podem entrar e quais são as informações que não podem entrar naquele computador. Ele vai funcionar como se fosse um porteirinho. Ele vai dizer, olha, esses dados podem entrar, esses dados não podem entrar, a partir de uma política de segurança que foi pré-configurada pela Microsoft, pode ser configurada pelo usuário, e essa política ela é permissiva ou restritiva. Então, ou ela permite esse pacote de informação entrar, ou ele restringe esse pacote de informação entrar. A partir do momento que essa informação entrou na máquina do usuário, não é mais função do Firewall. Aí eu tenho outro cara que a gente vai ver daqui a pouco, que é o Defender. Aí o Defender, sim, vai atuar dentro da máquina do usuário. Mas o Firewall opera tão somente na placa de rede. Um Firewall bem configurado não há necessidade de antivírus. Está errado. O Firewall ele faz o filtro de rede e o antivírus age dentro do HD. O filtro de rede não vai operar lá no HD. Ele só vai dizer, está chegando uma informação, pode entrar? Pode. Está chegando uma informação, pode entrar? Não, não pode entrar. Ele só vai funcionar como se fosse um porteiro. Então, o Firewall não funciona como antivírus, nem como anti-spyware e nem como anti-spam, tá? Ele pode ajudar para que a minha máquina não seja infectada? Claro que pode. Eu vou lá e coloco nas políticas de segurança da informação que não entra nenhuma informação que tenha dados de programa. Então, chegou aqui uma informação, o que tem aí dentro? Dados de programa, não entra. E os programas são os melhores hospedeiros para vírus. Percebam, ele não está olhando dentro do programa que está chegando se está infectado ou não. Ele viu que é do tipo programa e pum, barrou.
então ele está contribuindo para que aquela rede não seja infectada, como barrando todos os possíveis hospedeiros aí para vírus, ok? Esse cara aqui, ele vem por padrão ativado no sistema. Finalizei a instalação do sistema, ele já está ativado. Posso desativar? Pode desativar. Eu, por exemplo, não tenho nada de segurança ativado na minha máquina. É claro que eu sei aonde clicar e o que fazer, mas eu não tenho nada ativado por questão pessoal, né? Eu não gosto de ficar toda hora dizendo o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Eu gosto de ter o acesso livre ali, e quando não for para clicar, aí eu não clico, mas quando for para clicar, eu tenho que ter aquele acesso que eu preciso. Então, ó, ele vem ativado. Se eu quiser, eu posso desativar o firewall para cada tipo de rede. Quando tu te conecta numa rede, ele vai te perguntar se aquela rede é do tipo doméstica, se aquela rede é do tipo pública. E aí, quando tu diz que ela é do tipo doméstica, tu pode dizer que o firewall está desativado. E quando for pública, tu pode dizer que o firewall está ativado. Então, eu posso fazer esse controle para cada uma dessas redes. Rede doméstica é aquela que eu conheço. Rede pública é aquela que eu não conheço. Então, até faz sentido eu deixar o firewall ativado na rede pública. Eu acessei lá, por exemplo, pelo shopping, e eu não tenho conhecimento de quem são as pessoas que estão conectadas naquela rede. O firewall ativa. Então, quando eu seleciono lá qual é o tipo de rede, ele também vai mexer nos aspectos de segurança. Ele vai dizer, olha, isso aqui tem que ficar ativado, isso aqui tem que ficar desativado, as políticas são essas e assim por diante, tá? O Windows Defender também vem ativado por padrão, e ele tem uma historinha na vida do Windows. No Windows 7, ele me defendia apenas contra um tipo de malware, que é o spyware, que é o programa espião. A partir do Windows 8 e depois no Windows 10, além de ele me defender contra spyware, ele me defende também contra vírus. Então, no Windows 7, eu não tinha antivírus nativo. O que eu tinha era um anti-spyware. Quando a gente vai na aula de segurança da informação, a gente vê que existem os malwares, e para esses malwares eu tenho espécies. Então, eu tenho um gênero que é o software malicioso, e eu tenho várias espécies que estão ladeadas, lado a lado. O spyware, o vírus, o worm, cavalo de Troia. Cada um desses softwares maliciosos faz uma ação diferenciada no sistema. E se eu digo que no Windows 7 o Defender me protegia apenas contra spyware, caso a minha máquina fosse infectada com vírus, o Defender não fazia nada, porque não era a ação dele. Aí, a partir do Windows 8, além de defender a máquina contra spyware, defende contra vírus. E isso persiste no Windows 10 também. Bem no finalzinho da vida do Windows 10, imagina a linha do tempo aqui, ó. Aqui é o dia 0 do Windows 10. Bem lá no finalzinho, faltando uns 4 meses para o Windows 10 findar e começar o Windows 11, a Microsoft fez uma baita de uma atualização. Aí já existia o anti-spyware, já existia o antivírus, e agora a Microsoft coloca também o anti-ransomware. Para quem já estudou, ransomware é aquele tipo de malware que, quando infecta a tua máquina, criptografa os dados do teu computador e cobra um valor de resgate para descriptografar. Então, bem no finalzinho da vida do Windows 10, surge o anti-ransomware, e o Windows 11 já nasce com esses 3 caras aqui. Então, a partir do momento que os dados entram aqui na máquina do usuário, quem vai fazer a varredura vai ser o Defender, e não o firewall. E por último, a gente tem um recurso de segurança conhecido como BitLocker. E o que faz esse BitLocker, né? Ele vem desativado por padrão, porque ele é um pouco mais complexo de ser utilizado. Tanto o Defender quanto o firewall vem ativado, mas o BitLocker vem desativado. Imagina que alguém furta o teu notebook, tá? A pessoa não vai conseguir acessar o Windows porque não tem a senha do Windows, mas ela pode tirar o HD do teu notebook, colocar no leitor de HD externo e ver tudo que tem ali dentro daquele HD. Isso é muito comum. Coloca no leitor de HD externo, conecta no USB de outra máquina e consegue visualizar tudo que tem ali dentro. O BitLocker, ele vai criptografar, ó, o C do BitLocker é C de C dois pontos e C de criptografia. Ele vai criptografar toda a unidade principal. Lembra que a gente estudou ainda há pouco que o C dois pontos era a unidade principal do meu computador?
ele vai criptografar toda a unidade principal do teu computador. Quando tu desliga a máquina, ele embaralha as informações. Se alguém pegar esse HD no meio do caminho, não consegue entender absolutamente nada. Quando tu liga aquele computador com aquele HD, ele desembaralha as informações. Então, em regra, o BitLocker ele vai funcionar naquela máquina. E eu preciso ter o acesso à senha do BitLocker caso eu queira fazer uma leitura externa. Pô, deu pau na minha máquina e eu quero colocar esse HD como HD externo. Tem como? Tem. Mas ele precisa saber qual é a senha do BitLocker para ele poder descriptografar aquelas informações. Senão, ele não descriptografa. Tá? Então, aqui ele vai agir no HD para que ninguém possa visualizar as informações quando esse HD ele for retirado da tua máquina. Beleza? E aí, galera, questãozinha para a gente finalizar o bloco de questões gerais aqui do Windows. Então, a gente veio com todos os conceitos gerais de Windows, para que na próxima aula a gente adentre aí nas novidades do Windows 10 e trabalhe só com aquelas particularidades do Windows 10. Mas vocês perceberam a quantidade de questões que nós fizemos citando o Windows 10 até agora? Então, aquilo que eu falei para vocês, 90%... melhor, posso dizer que até 100% do que nós vimos até agora vale também para o Windows 10. E quando não valia, eu fui falando para vocês, o Defender no Windows 7 faz isso, mas no 10 faz isso, isso e isso. Então, mais uma questãozinha de Windows 10. Sobre o painel de controle do Windows 10 e sua configuração padrão, versão em português, assinale a opção utilizada para escolher os programas que o Windows deverá usar para navegação na web, edição de fotos, envio de e-mail e reprodução de música. Então aqui ele está falando de quem? De pasta de trabalho? Ele está falando de opções do explorador, de sistema? Não, ele está falando de programas. E ele está falando dos programas padrão. Qual vai ser o meu navegador padrão? Qual vai ser o meu editor de fotos padrão? O meu de envio de e-mail padrão. Então aqui ele está falando sobre o recurso dentro do painel de controle conhecido como programas padrão. O nome da categoria e o nome do recurso entregam para a gente aí a informação que a gente precisa. Em relação aos recursos disponíveis no painel de controle do Windows 10 e sua configuração padrão e versão em português, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeira ou F se falsa. A opção Sistema é utilizada para exibir informações sobre o computador, perfeito, e alterar configurações de hardware. A opção Histórico de arquivos é utilizada para salvar cópias de arquivos que podem ser recuperados caso sejam perdidos ou danificados, perfeito. A opção Programas Padrão é utilizada para desinstalar ou alterar a instalação, negativo, galera. Aqui, ó, aqui sim é para desinstalar um software, tá? No Programas e Recursos é onde eu desinstalo um software, mas não é em Programas Padrão. Programas Padrão é onde a gente vai direcionar qual é o software padrão que vai abrir aquele tipo de arquivo ou vai fazer aquela determinada ação que a gente viu aqui na questãozinha anterior. Ó, qual é o padrão de navegação, de edição de foto, de envio de e-mail? Programas Padrão. Então aqui Programas Padrão não, aqui eu teria que colocar Programas e Recursos. Aí esse ambiente de programas e recursos é o ideal para desinstalar ou alterar uma instalação. Então, a gente viu que esses dois perfeitamente e esse último aqui, então, não é válido. Gabarito letra D. Qual o nome do antivírus padrão do Windows 10? Ah, agora ficou fácil, né? O Windows Defender antivírus, gabarito letra C. Agora ficou tranquilo de matar esse tipo de questão, né? Beleza, galera? Na próxima aula a gente entra, então, aí com o Windows 10. Deixo para vocês aí sempre as minhas redes sociais, fiquem à vontade. QR Code ali pode ler com o teu celular. Tu vai encontrar sempre lá embaixo, no finalzinho do meu site, todas as minhas redes sociais para poder me seguir lá. Se tiver alguma dúvida, podem tirar também pelas redes sociais, estou à disposição. Valeu? Um abraço, bons estudos. Até a nossa aula 3, onde especificamente a gente vai ver sobre o Windows 10. Nos vemos lá. Falou!